Saudação extensiva ao Wellington Calazans, comentador residente aqui na TPE Notícias, que nos fala habitualmente a partir de Estocolmo, na Suécia. Boa noite, David Temudo. Boa noite, colegas de painel, e a você assistindo ao Conexão Angola. É sempre bom estar aqui, David. Passo agora a conversa sobre o mesmo tema ainda para o Wellington Calazans. Wellington, numa outra latitude, bastante distante aqui de Luanda ou de Gaborone, mas conhecedor da realidade do país e que acompanha com permanência e também com muita atenção e interesse o que acontece pelo continente africano, em particular em Angola. Como é que encarou e como é que caracteriza esta visita de Estado do presidente João Lourenço ao Botsuana? O professor Almeida Henriques falou aqui da questão do interesse em estreitar relações e, sobretudo, a questão de corte de custos no exercício da diplomacia, mas também na questão de trocas comerciais, económicas e contactos entre os dois povos. Nesta visita foi dito que, por exemplo, a intenção de se estabelecer uma ligação aérea direta entre Luanda e Gaborone, sendo que, por exemplo, para se viajar de Luanda para a capital de Botsuana, um país muito próximo, tem que se fazer escala noutros países vizinhos. Mas essa é a intenção de se estabelecer uma ligação direta entre Luanda e Gaborone. David, quando há paz, existe a possibilidade de planificar aquilo que países em situação normal podem aspirar. Nesse caso, o fortalecimento das relações comerciais e do aprofundamento da aproximação entre países com o respeito às suas respectivas soberanias, como foi muito bem destacado aí pelos colegas que falaram antes de mim. Mas gostaria também de destacar que, quando Botsuana antecipa o apoio e o anúncio do nome do presidente angolano João Lourenço à União Africana para 2025, ele o faz como um gesto de respeito, admiração e reconhecimento pelo trabalho que vem sendo executado por Angola como país referência da bandeira da pacificação dentro e para além fronteiras, porque a pacificação regional, com exceção dos dois pequenos focos que foram mencionados lá em Moçambique e no leste da República Democrática do Congo, todos os países envolvidos sabem que a estabilidade da região é de fundamental importância para o desenvolvimento socioeconômico. Então, temos aqui um embrião que pode servir de referência positiva para todo o continente, e os 2 anos que antecipam a esta escolha do novo representante da União Africana serão 2 anos que podem ser decisivos para que este modelo sirva de referência com exemplos vivos e realmente plausíveis para a realidade de cada país africano em diferentes regiões. Porque, como você, na pergunta implícita que fez, David, sugeriu, a questão logística, a questão do transporte, a questão do intercâmbio comercial, do intercâmbio intelectual, né? Já que também aí a troca de conhecimento, de know-how entre os países, quando o ambiente é favorável, tudo isso começa a ser possível na África Austral e na região como um todo, para que Angola possa se firmar como um país referência e que o seu representante máximo, o presidente da República, possa estender esse modelo para todo o continente africano, nesse momento que a história moderna e contemporânea está apresentando como favorável aos países africanos. Wellington, uma antevisão à presidência rotativa de Angola à frente da SADC, que vai assumir já no próximo mês de agosto. Prevejo a manutenção de uma agenda de aproximação entre as partes envolvidas, os países que estão buscando a superação dos problemas pós-pandemia. Essa realidade que tem sido agora pouco comentada, ela é muito perversa para todo e qualquer governo. A pandemia foi um mal enorme, não só para vidas humanas, como também para as economias dos países. Então, David, eu vejo que as relações comerciais
as relações, os intercâmbios comerciais, eles serão aprofundados e espero essa célula positiva de pacificação na região, ela também tenderá a ser fortalecida. Wellington, vamos agora olhar para um outro tema que também está a marcar a atualidade internacional, deixando agora de lado esta visita do presidente João Lourenço, portanto, visita de Estado ao país vizinho aqui da sub-região Botsuana, onde foram abordadas várias questões e que agora passa-se para a prática para a execução de vários acordos e intenções manifestadas durante o encontro entre os dois estadistas e também as comissões dos dois países. Wellington continua a marcar a agenda mundial, a questão que tem que ver com a guerra na Ucrânia, ou melhor, entre a Ucrânia e a Rússia. Há agora novos desenvolvimentos, com o envolvimento da Polónia, que agora também passa a estar na mira da Rússia, com chamadas de atenção diretas e do presidente Vladimir Putin contra a Polónia. Já há reações dos aliados da NATO e também da União Europeia a dizerem que vão proteger a Polónia. O presidente Putin a lembrar que o lado ocidental da Polónia vive uma realidade que é diferente do lado leste daquele país, tendo, como aconteceu quando do início do conflito na Ucrânia em 2022, mas também já o havia feito em 2014, o presidente Vladimir Putin novamente a recorrer à história para lembrar a posição que cada um destes países deve ter no atual contexto da geopolítica mundial. E o presidente Volodymyr Zelensky, com alguma frustração sobre a última reunião da NATO, que postergou a entrada do país naquele bloco, a dizer que está atento ao movimento do grupo Wagner na Bielorrússia, entre vários outros assuntos que estão a dominar a semana. Você fez uma síntese de toda uma tragédia que vem sendo anunciada por todos nós aqui no programa ao longo desses meses, né? E até mesmo antes de ser deflagrada a Operação Especial Militar Russa, nós já vínhamos alertando para este risco de escalada entre potências. O que acontece, David, é que eu até num tom um pouco difícil de ser dito numa televisão, mas não é a opinião da televisão, é a minha opinião dentro do programa Conexão Angola, eu falei que a Polônia estava querendo ser candidata à ucranização. E a Rússia, ela já deu provas de que possui equipamentos suficientes para desafiar as potências ocidentais e eu acredito que é chegado o momento dessas potências sentarem para um diálogo. Caso contrário, nós teremos um aprofundamento irreversível e com potências bélicas nucleares envolvidas, o desfecho dessa história poderá ser o pior possível. Chegou um momento, David, em que, ainda que eu nunca tenha negado ao meu público, por respeito e lealdade ao público para o qual eu comunico, a minha simpatia à causa russa, nesse caso, porque eu considero que os acordos de Minsk foram a razão de tudo isso, eu também não posso concordar que a Rússia, ciente de que tem superioridade, ela concorde nesse avanço lento que faz apenas do povo ucraniano, que tem sido usado pela NATO como bucha de canhão para que morram sem nenhuma possibilidade de defesa, porque é isso que está acontecendo. O êxodo e o grande número de refugiados ucranianos também não deve ser desprezado. São pessoas que conseguem salvar as vidas, mas que perdem as suas referências, perdem as suas famílias, começam a enfrentar uma nova realidade depois de uma vida vivida dentro do seu próprio país, e esse país, a cada dia, deixa de existir. A Polônia agora, passando a ser uma candidata a parte da guerra diretamente, ela não é sozinha. Ela é provavelmente aquele artigo 5º que foi negado à Ucrânia para evitar a deflagração da guerra, palavras do presidente norte-americano Joe Biden, não é? A Polônia pode ser o gatilho para o artigo 5º da NATO, que dispara
todos os países contra um membro que está sendo atingido. Então, estamos, David, no limiar de uma guerra mundial com potencial bélico nuclear, e eu faço aqui o meu apelo na condição de comentarista, o comentador, como falamos em Angola, de geopolítica, que as partes sentem e usem a cabeça. Somos seres racionais e o momento de usar a racionalidade deve ser anterior à tragédia. Numa altura, Wellington, em que sabe-se que a Polónia já está a usar as bombas de deflagração que foram fornecidas pelos norte-americanos. Exatamente. Isso aprofunda ainda mais essa crise que eu tenho denunciado e é uma das razões pelas quais eu venho com esse argumento da necessidade imediata da paz, porque próxima semana poderemos estar aqui sem internet porque alguma coisa aconteceu de ruim no planeta. E isso é o que eu, lamentavelmente, tenho prenunciado com os meus colegas com os quais eu troco ideias e que são, inclusive, militares com muita experiência, outros são dedicados exclusivamente à geopolítica, e a situação está muito grave. É o momento de diálogo agora para que não tenhamos uma tragédia deflagrada. Obrigado, Wellington. E eu quero voltar sobre este mesmo assunto ao Wellington. Wellington, olhar para esta questão da não ida do presidente Putin à Cimeira dos BRIC, mas sobretudo porque alguns analistas justamente do ramo militar dizem o seguinte: neste momento deste conflito, se no Kremlin, o inquilino número 1 do Kremlin fosse Dmitry Medvedev, já estaríamos diante da Terceira Guerra Mundial. Concorda com isso? Isto para dizer que Putin é considerado pelo Ocidente como bastante radical e muito rígido, mas ainda assim há quem considere que Putin tem sido bastante inteligente e muito moderado. Muito moderado. É uma pessoa que é da inteligência, né? Ele foi da inteligência russa num período muito difícil, que foi da Guerra Fria. E num país como a Alemanha. Isso significa que é preciso realmente ser mentalmente preparado para um desafio como este que a Rússia está vivendo. Eu não sei se o Dmitry Medvedev já teria utilizado, mas que ele tem sido extremamente duro nas mensagens que apresenta, isso ninguém pode negar. E eu posso dizer mais, o Vladimir Putin é mais moderado do que o Shoigu, é mais moderado do que até mesmo o Sergei Lavrov, que é um diplomata, e é mais moderado do que Maria Zakharova, que é a chefe de imprensa do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, que também transmite uma mensagem muito dura. Então, não há aqui uma pretensão de dizer que todos os russos são extremamente duros, mas aqueles que se apresentam, eles realmente possuem características de uma mentalidade extremamente voltada para os interesses russos e são bastante determinados numa linguagem militar. Eles cumprem uma missão de proteção da soberania russa, custe o que custar. Então, David, complementando um pouco o que o professor Almeida falou sobre essa não ida do Vladimir Putin à África do Sul, eu concordo que a África do Sul esteja sofrendo uma pressão sem precedentes do Ocidente para tentar enfraquecer os BRICS e também o Brasil. O Brasil está sofrendo uma pressão enorme, muito grande, inclusive com mudança de lei no país, onde o povo brasileiro não pode mais exercer a crítica livre contra autoridades e juízes. Então, isso, assim, é muito grave que começa a acontecer, porque é uma espécie de soft power exercido contra o Brasil e África do Sul, e cabe aí a Rússia, China e Índia estarem atentos que somente através de discursos e ostentação de armas não será possível defender os seus parceiros. Vai ser preciso utilizar a inteligência e outros mecanismos, inclusive para sancionar o Ocidente
como contrapartida. Caso contrário, a situação desses países e de outros, essas situações estarão insuportáveis diante da pressão ocidental. Obrigado, Wellington. Vou continuar consigo, justamente para olharmos agora a questão que tem a ver com as eleições legislativas antecipadas no Reino de Espanha. Elas acontecem amanhã. Hoje é dia de reflexão. As sondagens encerraram na última semana, portanto, na segunda-feira última, e de lá para cá são apenas especulações que são trazidas à imprensa e com uma tendência cada vez mais de indicar de que o partido no poder, portanto, Pedro Sánchez, deverá mesmo perder estas eleições. Mas que nada indica de que venha haver um vencedor consolidado, o que se antevê uma espécie do que tivemos em Portugal, que foi a geringonça. Geringonça é ótimo. Eu, David, posso dizer que o bloco de direita, hoje, né, de acordo com o último inquérito popular, que foi de preferência popular, que foi divulgado, o partido de direita permanece a apenas 2 assentos para obter a maioria absoluta e com uma vantagem superior a 30 assentos sobre o bloco de esquerda. Isso significa que por um pequeno detalhe, que ele não vai formar uma maioria em um governo sem precisar de qualquer tipo de arranjo. Da parte da esquerda, da chamada esquerda, o esforço vai ser muito maior e é muito provável que o PP de Alberto Núñez Feijóo, ele mantém a sua confortável liderança e vença a esquerda do Pedro Sánchez, como você colocou, que deverá ter uma derrota aí significativa, certo? E vai ter muita dificuldade, David, muita dificuldade para tentar articular uma maioria em caso do partido de direita, caso o partido de direita não consiga formar essa maioria necessária para governar sozinho. Então, a situação na Espanha é de uma disputa extremamente ranhida, é uma disputa que é bastante comprometida, não é? Por causa do medo, da baixa adesão popular às urnas. Você sabe que o verão espanhol é um convite ao entretenimento, à dispersão. Muitos espanhóis não irão às urnas e o número de eleitores reduzido, com a certeza de que aquele eleitor de direita, historicamente, é mais assíduo no processo eleitoral, a tendência de que o partido, ou os partidos, se você preferir, mas a direita, vamos chamar assim, assuma, sem precisar de nenhum tipo de arranjo para formar uma base de governo seja necessário. É provável que, no limite necessário, a direita assuma o poder neste domingo, a partir do anúncio dos primeiros resultados, logo mais à noite do domingo. Obrigado, Wellington. O senhor voltou. Wellington, nesse mesmo assunto. Portanto, inflação em baixa, desemprego também a cair e crescimento económico com números positivos, tal como referiu o professor Almeida Henriques. Mas os cidadãos espanhóis, num total de 43%, dizem que não veem o reflexo destes números nas suas vidas. Sánchez foi pressionado bastante pela oposição, viu-se forçado a dissolver o Parlamento. No desfecho que se espera amanhã, Sánchez deixa a política, passa para líder da oposição. O que é que se pode antever, Wellington? Numa altura em que, por exemplo, até que ponto também terá o atual momento da vida política europeia influenciado na campanha de Sánchez, sendo que já durante o período de campanha a Espanha assumiu a presidência rotativa da União Europeia, com Pedro Sánchez a fazer viagens de manhã de avião para Estrasburgo ou para Bruxelas e ao fim da tarde ter que regressar para fazer campanha numa província, noutra e noutra, com uma agenda bastante preenchida. Olha, David, vivemos essa situação de agenda aí o ano passado com Macron, né? Você deve recordar. E
ainda que tenha sido uma vitória extremamente apertada, ele teve êxito nas urnas. Não será o caso do Sanches, provavelmente. Sobre a economia, Deise, é importante dizer aqui que esse aparente crescimento da economia espanhola, primeiro, ele tem como base um quadro tão desfavorável que foi construído a partir dessa situação na Ucrânia, que os dados que são positivos partem como referência um cenário de guerra, praticamente. Não é? E, então, eles não são refletidos também no povo, como você colocou, já que a população espanhola não se revê nos números positivos apresentados, porque houve um aumento da concentração da riqueza na Espanha. Os ricos estão mais ricos e os pobres estão mais pobres. Então, essa aparente imagem positiva da economia, ela não é refletida na conta de luz, não é refletida nos preços dos supermercados, na saúde, na educação e tudo que o espanhol precisa para viver, o cidadão espanhol comum. Então, talvez seja por isso que esses números não tenham convencido o cidadão espanhol e certamente não irão convencer os eleitores espanhóis, David. Wellington, é uma situação que vamos continuar a acompanhar ao longo da programação da TPA Notícias, porque ao longo do dia, todo o dia amanhã, vamos acompanhar o desenvolvimento dessas eleições e queremos também estar entre os primeiros canais a noticiar as projeções e resultados destas legislativas de Espanha. Vamos olhar então ainda para outro assunto que também marca a atualidade europeia, que tem que ver com os motins em França, que já levam mais de um mês, estão em total descontrole em várias cidades. O uso da força pela polícia não tem sido suficiente para acalmar estes jovens furiosos que agora já não têm um lema único, um lema específico para a sua rebelião, e agora com o presidente Macron a dizer que ter-se-á que encontrar uma solução, uma medida política urgente para acalmar os motins. O que é que se espera que venha a ser implementado em França? Olha, David, a situação na França, ela era previsível. A vitória de Emmanuel Macron, como eu mencionei há pouco, foi uma vitória bastante questionável pelo universo de eleitores que se dirigiu às urnas e porque o percentual no parlamento não foi suficiente para que ele tivesse conforto como presidente da República. As emendas que ele aprovou recentemente, ou a emenda, mais precisamente, sobre a questão da idade para a reforma, isso foi uma medida ditatorial, não é? Porque ele desrespeitou o parlamento e desrespeitou a vontade popular, e os reflexos estão aí, nas ruas da França. O que Emmanuel Macron agora pretende, e aí eu faço um alerta muito grande para o nosso público, se o que está acontecendo na França, com alteração de lei, investigação, não investigação, isso é invasão de privacidade de cidadãos e até mesmo de com quem aqueles cidadãos investigados de maneira irregular, ilegal, estejam se comunicando, as pessoas também passam a ser investigadas. Se isso acontecesse num país africano, imagine o que estariam falando sobre este presidente da República. Então, quando Emmanuel Macron fala que vai tomar medidas políticas, eu espero que ele esteja falando sobre medidas políticas que melhorem a vida do povo francês e não que ele promova o aprofundamento de um estado de exceção que derruba toda aquela poesia que historicamente foi estudada sobre igualdade, fraternidade, não é? Da França, que nós estudamos quando éramos crianças. Os ideais da Revolução Francesa. Os ideais da Revolução Francesa. Obrigado, professor Almeida. Esses três ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Então, eu quero dizer, David, que só há
possibilidade do Emmanuel Macron permanecer à frente do comando francês em paz se ele descer do pedestal em que está e perceber que ele não comunica para o povo que governa e ele possa criar um ambiente menos desgastante como esse que estamos vivendo, com uma violência policial extremamente forte, e eu não tenho ouvido falar sobre uso desproporcional da força na França, né? Mas existe, não é? Existe muito. Não estou vendo tantos protestos sobre isso lá na França, especificamente. E o Emmanuel Macron, ao falar sobre medidas políticas, ele precisa realmente ser político e não ser um monocrata, porque a situação na França, como você falou, são 6 semanas e o povo não parece estar estafado, não. Parece que a situação tende a voltar a ganhar contornos perigosos internamente, beirando aí uma convulsão civil como há muito tempo não vivíamos num país do sul da Europa. É isso. Obrigado, Wellington. Wellington, vamos então colocar o ponto final na edição de hoje deste Conexão Angola, passando antes para o ponto positivo e ou negativo desta semana. Eu tenho como destaque o ponto positivo, 1 ano de aniversário do canal TPA Notícias. Nós que somos os patinhos feios, que migramos do canal 1 para cá, também somos parte dessa família. 1 ano aqui na programação do canal de notícias, com muita satisfação, na expectativa de que muitos e muitos anos sejam repetidos com o êxito deste primeiro ano e até mais. Negativo, eu destaco esse aprofundamento, essa escalada na guerra envolvendo NATO, Ucrânia e Rússia. Obrigado, Wellington. Obrigado aos dois. Lembro que estivemos hoje em conexão com Wellington Calazans, a falarmos a partir de Estocolmo, na Suécia. É jornalista, comentador habitual aqui na TPA Notícias. Boa noite, até a próxima.